Plano de leitura da Bíblia e do Espírito de Profecia em um ano. 4 de janeiro. Salmos 9 e 10, Gênesis capítulo 2 e Patriarcas e Profetas, capítulo 9. Salmo 9. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores, pois ao retrocederem os meus inimigos tropeçam e somem-se da tua presença. Porque sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Repreendes as nações, destróis o ímpio e para todo sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumidos. Suas ruínas são perpétuas. Arraste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos, pois aquele que requer o sangue lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece-te de mim, Senhor. Vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam, tu que me levantas das portas da morte, para que às portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije na tua salvação. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam prendeu-se-lhes o pé. Faça conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal. Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhe, Senhor, o medo. Saibam as nações que não passam de mortais. Salmo 10. Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Com arrogância, os ímpios perseguem o pobre. Sejam presas das tramas que urdiram. Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga. Que não há Deus são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculiza. Pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado. De geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A boca, ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua, insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Ele está de emboscada como o leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e na sua rede o enleia. Abaixa-se, rasteja. Em seu poder lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, ergue a mão. Não te esqueças dos pobres. Por que razão despreza o ímpio a Deus?
dizendo no seu íntimo que Deus não se importa. Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade até nada mais achares. O Senhor é Rei eterno, da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem, que é da terra, já não infunda terror. Gênesis 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, a todas as aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Patriarcas e Profetas, capítulo 9. A semana literal. Semelhante ao sábado, a semana originou-se na criação e foi preservada e trazida até nós através da história bíblica.
o próprio Deus mediu a primeira semana como um modelo para as semanas sucessivas até o final do tempo. Como todas as outras, consistiu de 7 dias literais. 6 dias foram empregados na obra da criação. No sétimo dia, Deus repousou e então o abençoou e o separou como dia de descanso para o homem. Na lei dada no Sinai, Deus reconheceu a semana e os fatos sobre os quais ela se baseava. Depois de dar o mandamento, lembra-te do dia do sábado para o santificar, e especificar o que deve ser feito nos 6 dias e o que não deve ser feito no sétimo, ele declara a razão para assim observar a semana, apontando para o seu próprio exemplo. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Êxodo 20, 8 a 11. Esta razão parece bela e impõe-se quando compreendemos serem literais os dias da criação. Os 6 primeiros dias de cada semana são dados aos homens para o trabalho, porque Deus empregou o mesmo período da primeira semana na obra da criação. No sétimo dia, o homem deve abster-se do trabalho, em comemoração ao repouso do Criador. Mas a admissão de que os acontecimentos da primeira semana exigiram milhares de anos fere diretamente a base do quarto mandamento. Representa o Criador a ordenar aos homens observarem a semana de dias literais em comemoração de períodos vastos e indefinidos. E isto não está conforme o seu método de tratar com as suas criaturas. Torna indefinido e obscuro o que ele fizera muito claro. É a incredulidade em sua forma mais traiçoeira e, portanto, mais perigosa. Seu verdadeiro caráter se acha tão disfarçado que é tal opinião mantida e ensinada por muitos que professam crer na Bíblia. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Salmos 33, 6 e 9. A Bíblia não admite longas eras em que a Terra vagarosamente evoluiu do caos. De cada dia consecutivo da criação declara o registro sagrado, que consistiu de tarde e manhã, como todos os outros dias que se seguiram. No final de cada dia, dá-se o resultado da obra do Criador. Faz-se esta declaração no fim do relato da primeira semana. Estas são as origens do céu e da terra quando foram criados. Gênesis 2, 4. Mas isto não confere a ideia de que os dias da criação eram diversos de dias literais. Cada dia foi chamado uma origem, uma geração, porque nele Deus gerou ou produziu alguma nova porção de sua obra. Pretendem geólogos achar prova na própria Terra de que ela é muitíssimo mais velha do que ensina o registro mosaico. Ossos de homens e animais, bem como instrumentos de guerra, árvores petrificadas, etc., muito maiores do que qualquer que hoje exista ou que tenha existido durante milhares de anos, foram descobertos e disto concluiu-se que a Terra foi povoada muito tempo antes da era referida no registro da criação e por uma raça de seres grandemente superiores em tamanho a qualquer dos homens que vivam hoje. Tal raciocínio tem levado muitos crentes professos na Bíblia a adotar a opinião de que os dias da criação foram períodos vastos e indefinidos. Mas, fora da história bíblica, a geologia nada pode provar. Aqueles que tão confiadamente raciocinam acerca de suas descobertas não têm uma concepção adequada do tamanho dos homens, animais e árvores anteriores ao dilúvio, ou das grandes mudanças que então ocorreram. Restos encontrados na Terra dão prova de condições que em muitos aspectos diferiam do presente, mas o tempo em que essas condições existiram apenas pode ser descoberto pelo registro inspirado.
Na história do dilúvio, a inspiração explicou aquilo que a geologia por si só nunca poderia sondar. Nos dias de Noé, homens, animais e árvores muitas vezes maiores do que os que hoje existem foram sepultados, e assim conservados como prova para as gerações posteriores de que os antediluvianos pereceram por um dilúvio. Era o desígnio de Deus que a descoberta dessas coisas estabelecesse fé na história inspirada. Mas os homens, com seus vãos raciocínios, caem no mesmo erro em que caiu o povo anterior ao dilúvio. As coisas que Deus lhes dera como benefício, mudam eles em maldição, fazendo delas mau uso. É uma das armadilhas de Satanás levar o povo a aceitar as fábulas do ateísmo, pois ele pode assim obscurecer a lei de Deus em si mesma muito clara e tornar audazes os homens para se rebelarem contra o governo divino. Seus esforços são especialmente dirigidos contra o quarto mandamento, porque tão claramente aponta para o Deus vivo, o Criador dos céus e da terra. Há um esforço constante feito com o fim de explicar a obra da criação como resultado de causas naturais, e o raciocínio humano é aceito mesmo pelos cristãos professos em oposição aos claros fatos escriturísticos. Muitos há que se opõem ao estudo das profecias, especialmente as de Daniel e Apocalipse, declarando serem tão obscuras que não podemos entendê-las. Contudo, estas mesmas pessoas recebem avidamente as suposições dos geólogos em contradição com o registro mosaico. Mas se aquilo que Deus revelou é tão difícil de entender, quão incoerente é aceitar meras suposições com relação àquilo que ele não revelou. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre. Deuteronômio 29, 29. Precisamente como Deus realizou a obra da criação, jamais ele o revelou ao homem. A ciência humana não pode pesquisar os segredos do Altíssimo. Seu poder criador é tão incompreensível como a sua existência. Deus permitiu que uma inundação de luz fosse derramada sobre o mundo, tanto nas ciências como nas artes. Mas, quando professos cientistas tratam estes assuntos de um ponto de vista meramente humano, chegarão certamente a conclusões errôneas. Pode ser inofensivo pesquisar além do que a palavra de Deus revelou, se nossas teorias não contradizem fatos encontrados nas Escrituras. Mas aqueles que deixam a palavra de Deus e procuram explicar suas obras criadas por meio de princípios científicos estão vagando sem mapa nem bússola em um oceano desconhecido. Os maiores espíritos, se não são guiados pela palavra de Deus em sua pesquisa, desencaminham-se em suas tentativas de traçar as relações entre a ciência e a revelação. Visto acharem-se o Criador e suas obras tão além de sua compreensão que são incapazes de os explicar pelas leis naturais, consideram a história bíblica como indigna de confiança. Os que duvidam da exatidão dos registros do Antigo e do Novo Testamento serão levados um passo mais e duvidarão da existência de Deus. E então, tendo perdido sua âncora, são abandonados a baterem de um lado para o outro nas rochas da incredulidade. Essas pessoas perderam a simplicidade da fé. Deve haver uma fé estabelecida na autoridade divina da Santa Palavra de Deus. A Bíblia não deve ser provada pelas ideias científicas de homens. O ser humano é um guia indigno de confiança. Céticos que leem a Bíblia com o fim de cavilar podem, mediante uma compreensão imperfeita, quer da ciência, quer da revelação, pretender achar contradições entre elas, mas corretamente entendidas estão em perfeita harmonia. Moisés escreveu sob a guia do Espírito de Deus, e uma teoria correta de geologia nunca terá a pretensão de descobertas que não possam conciliar-se com suas declarações. Toda a verdade, quer na natureza, quer na revelação, é coerente consigo mesma em todas as suas manifestações.
Na palavra de Deus surgem muitas perguntas que os mais profundos sábios jamais poderão responder. A atenção é chamada para estes assuntos para nos mostrar, mesmo entre as coisas comuns da vida diária, quanta coisa há que mentes finitas, com toda a sua vangloriada sabedoria, jamais poderão compreender amplamente. Contudo, homens de ciência julgam poder compreender a sabedoria de Deus, aquilo que ele fez ou pode fazer. A ideia de que ele é restrito pelas suas próprias leis prevalece largamente. Os homens ou negam ou ignoram a sua existência, ou julgam explicar tudo, mesmo a operação de seu espírito sobre o coração do homem, e não mais reverenciam o seu nome nem temem o seu poder. Não creem no sobrenatural, não compreendendo as leis de Deus ou o seu poder infinito para executar sua vontade por meio deles. Conforme é usualmente empregada a expressão leis da natureza, compreende o que o homem tem podido descobrir com relação às leis que governam o mundo físico. Mas quão limitado é o seu conhecimento e quão vasto é o campo em que o Criador pode operar em harmonia com as suas próprias leis e, todavia, inteiramente além da compreensão de seres finitos. Muitos ensinam que a matéria possui força vital, que certas propriedades são comunicadas à matéria e que então fica ela a agir por meio de sua própria energia inerente, e que as operações da natureza são dirigidas de acordo com leis fixas, nas quais o próprio Deus não pode interferir. Isto é ciência falsa e não é apoiado pela palavra de Deus. A natureza é serva de seu Criador. Deus não anula suas leis, nem age contrariamente a elas, mas está continuamente a empregá-las como seus instrumentos. A natureza testifica de uma inteligência, de uma presença, de uma energia ativa que opera em suas leis e por meio das mesmas leis. Há na natureza a operação contínua do Pai e do Filho. Cristo disse: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. João 5,17. Os levitas, em seu hino registrado por Neemias, cantaram: Tu só és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, e tu os guardas em vida a todos. Neemias 9, 6. Quanto ao que respeita a este mundo, a obra de Deus da criação está completa, pois as obras estavam acabadas desde a fundação do mundo. Hebreus 4:13. Mas a sua energia ainda é exercida ao sustentar os objetivos de sua criação. Não é porque o mecanismo que uma vez fora posto em movimento continue a agir por sua própria energia inerente que o pulso bate, que respiração se segue a respiração. Mas cada respiração, cada pulsar do coração é uma prova daquele cuidado que tudo penetra, por parte daquele em quem vivemos e nos movemos e existimos. Atos dos Apóstolos 17, 28. Não é por causa de um poder inerente que ano após ano a Terra produz seus dons e continua seu movimento em redor do Sol. A mão de Deus guia os planetas e os conserva em posição na sua marcha ordenada através dos céus. Ele produz por conta o seu exército, a todas chama pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza de seu poder, nenhuma faltará. Isaías 40, 26. É pelo seu poder que a vegetação floresce, que as folhas aparecem e as flores desabrocham. Ele faz produzir erva sobre os montes, e por ele os vales se tornam férteis. Todos os animais da floresta buscam seu sustento de Deus. Salmos 147, 8, 104, 20 e 21. E toda criatura vivente, desde o menor inseto até o homem,
depende diariamente de seu cuidado providencial. Tais são as belas palavras do salmista. Todos esperam de ti. Dando-lhe tu, eles o recolhem. Abres a mão e enchem-se de bens. Salmos 104, 27 e 28. Sua palavra governa os elementos, cobre os céus de nuvens e prepara a terra para a chuva. Dá a neve como lã, esparge a geada como cinza. Salmo 147, 16. Fazendo ele soar a sua voz, logo há ruído de águas no céu, e sobem os vapores da extremidade da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva, ele faz sair o vento dos seus tesouros. Jeremias 10, 13. Deus é o fundamento de todas as coisas. Toda verdadeira ciência está em harmonia com suas obras. Toda verdadeira educação conduz à obediência ao seu governo. A ciência desvenda novas maravilhas à nossa vista, faz altos voos e explora novas profundidades. Mas nada traz de suas pesquisas que esteja em conflito com a revelação divina. A ignorância pode procurar apoiar opiniões falsas a respeito de Deus, apelando para a ciência, mas o livro da natureza e a palavra escrita derramam luz um sobre o outro. Somos assim levados a adorar o Criador e a depositar uma confiança inteligente em Sua palavra. Nenhuma mente finita pode compreender completamente a existência, o poder, a sabedoria ou as obras do Ser infinito. Diz o escritor sagrado: porventura alcançarás os caminhos de Deus ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria. Que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno. Que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga que o mar. Jó 11, 7 a 9. Os mais poderosos intelectos da terra não podem compreender a Deus. Os homens podem estar sempre a pesquisar, sempre a aprender, e ainda há, para além, o infinito. Todavia, as obras da criação testificam do poder e grandeza de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmo 19, 1. Aqueles que tomam a palavra escrita como seu conselheiro encontrarão na ciência um auxílio para compreender a Deus, as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Romanos 1, 20.